16. O que aconteceu? Aconteceu na idade, depois da Idade Média. Eu vou falar alguns tópicos aqui que foi importante no Renascimento. O Renascimento começou na Itália entre os séculos XIV, XV e XVI e depois se espalhou por toda a Europa. Se deu uma grande movimentação de renovação, de transformação das letras, das ciências e das artes. E se deu o nome de Renascimento. Deixa eu ficar aí. No período passado, Deus era o principal objeto de reflexão do homem. A partir do Renascimento, se tornou o homem em liberdade. Ele começou a pensar, começou a raciocinar. Com isso, preocupava-se em desenvolver o corpo e o espírito. E tinha grande interesse em saber um pouco de tudo. O Renascimento tirou da igreja o poder e o direito de dar explicações sobre a criação e a vida. O Renascimento teve grande importância no campo do direito, onde surgiu a filosofia moderna. Teve importância na educação. Para concluir, o mais importante do Renascimento foi que o homem teve uma nova visão, o homem começa a pensar, começa a desenvolver o seu saber, o homem é centro de tudo e tenta descobrir a razão. Isso foi o meu ponto de vista. Bom dia, pessoal. Eu vou falar basicamente das ideias centrais que visam aí a filosofia do Renascimento. Então ela baseia-se no humanismo. O humanismo era o principal valor cultivado pelo Renascimento. A partir do humanismo, como meu amigo falou aqui, ele passa a traduzir ao homem uma forma de pensamento, ou seja, ele começa a abranger vários aspectos da sociedade, do cotidiano, para desenvolver técnicas de raciocínio lógico. Ou seja, as grandes invenções partiram daí. Eles começaram a observar o que a filosofia já faz, eles faziam na época do humanismo. Observava um fato, um determinado fato que ocorra na natureza, na sociedade, um fato religioso, e a partir desse fato eles passavam a adquirir técnicas para desenvolver um raciocínio lógico sobre aquilo. Então nesse período foi onde aconteceram as maiores invenções e surgiram os maiores pensadores da nossa história. E o precursor dessa ideia do humanismo foi o Petrarca, E o conceito dele se consolidou no século XV, como o Borges já tinha falado. Outros pensadores aí seriam Marcílio Ficino, Erasmo de Roterdão, Pico della Mirandola e Thomas More. Então, basicamente, o humanismo como sendo uma das características centrais do Renascimento seria justamente isso, especificar o que o homem fazia naquela época, o que ele desenvolvia como raciocínio e como técnica de aprendizado. Então, eu vou falar agora vocês no período histórico, com relação ao Renascimento, porque na história o que acontece? A civilização ali começou há 6.000 anos, mas ali a gente vai abranger toda a parte aqui. Em 476, foi na história antiga onde teve ali o período da Grécia e tal. Depois disso, veio a Idade Média, que abrangeu de 476 até 1453, que seria a parte que Roma dominava. Então ali Roma expandiu o seu território por todo o Império ali, Europa e Asiático. Então o que acontece? Nesse período, quem fazia as leis e dominava tudo era Roma, juntamente com a igreja, Então o Renascimento ele é o quê? É um período pós a Idade Média, O Renascimento por isso, não, porque é Renascimento, vamos resgatar as filosofias da Grécia, como por exemplo a lógica de Platão, como o Carlos falou, o período de descobrimento. Tanto é que nesse período ele foi assim, tão foda que surgiu os melhores. Por exemplo, Galileu, ele estava dentro do período do Renascimento, Maquiavel como precursor de toda a ciência política, o Maquiavel, Maquiavélica, Thomas More foi um alto chanceler da Inglaterra,
com as ideias dele, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello. Então, assim, pintores revolucionou tudo, por exemplo, a arquitetura, a arte. E o humanismo que a gente está falando é o seguinte: naquele tempo, o que dominava era o quê? Era a ideia de que Deus, ele era o centro do universo e que todo mundo, antes de mesmo nascer, já tinha pecado. O humanismo não. O humanismo, peraí, eu sou homem, eu tenho o poder de fazer o que eu quero, as minhas ideias, as minhas descobertas, valorizando o próprio homem, assim. Por isso diz o humanismo, valorizando as ideias do homem. Então, o que acontece? Isso deu de choque assim, com a igreja, né? Que pregava uma coisa e, enfim, acabou com essas ideias, né? Acabou meio que entrando em divergência. A igreja se sentiu, e agora? O que eu faço? O espírito foi então assim, tão bacana porque ele foi dividido em 3 fases: 300, 400 e 800. 300 seria a parte precursora, que a gente vai dividir, né? Nós vamos sobre cada período depois, para depois chegar à idade moderna, que seria a nossa. Bom dia, gente. Bom dia. Como ele falou, né, o Renascimento foi separado por 3 fases, né? Foi 300, 400 e 500. Certo? Aconteceu no século XIV até o século XVI. Eu vou falar do 300. Nessa época aconteceu, foi na Itália, certo? Foi a transformação do medieval para o moderno, ou seja, das trevas para o moderno. Nessa época aconteceu 2 fatos aqui importantes que eu vou falar para vocês. Foi na parte da economia, né, que foi a primeira vez que teve a maior crise na economia na Itália, certo? Aí quem mais sofreu nessa época foi os trabalhadores, porque eles trabalhavam e não tinha, no final do mês não tinha como pagar porque estava em crise. Nessa época também foi na época que colocaram a ciência e a religião uma contra a outra, certo? A ciência falava, não, nós temos tudo para explicar que a religião não existe, a religião não, a ciência não tem nada a ver, certo? Quem criou o mundo foi Deus, é a ciência, não, quem criou o mundo foi Big Bang, entendeu? Aí foi nessa época que começou a briga de ciência contra a religião. Foi esses 2 fatos que o amigo vai falar agora na aula 7. Eu vou falar sobre o período 400, certo? Que é complementando um pouco, vindo já do período que ele falou, e foi onde tem tudo a ver com o Renascimento, que eu acho que teve outro grupo aí que explicou, né? Que foi onde o Renascimento ganhou poder, nesse período 400, foi onde ficou dourado, vamos dizer assim, o Renascimento. Então, basicamente, o 400 é isso, é onde viu esse período do Renascimento estourar. E o humanismo também, ali na Europa, no período 400, foi onde o humanismo estourou também, foi ganhando força, ganhando poder sobre toda a Europa. E teve vários autores, vários, vamos dizer assim, pessoas fortes para esse período 400, que no caso era o Leonardo Bruni, Rodolfo Agricola, também que foi das pessoas que no período 400 tentou resgatar a arte antiga. No período 400 também, eles tentaram resgatar a língua, o latim, para a Europa. Isso na Europa, tá, gente? Eles tentaram resgatar o latim porque diziam que era uma língua para os verdadeiros sábios. Então eles tentaram fazer de novo que o latim viesse ficar mais forte. E também o período 400 foi o período onde se criaram, porque hoje na Itália, como se sabe, é um dos países que mais o nível de ensino superior. Foi por causa também tem uma certa participação dessa época, porque foi onde surgiram as grandes bibliotecas. E a educação também estourou no período 400, devido também a... Por isso que eles queriam trazer o latim de volta, que diziam que era a língua dos sábios. Foi também onde pessoas como Poggio Braccioli, acho que é assim, eu acho que é assim, esse cara aqui, ele tentou buscar obras perdidas de Platão, Cícero, Plínio o Velho e Vitruvio. Só isso. Começou ali com os poder entrar as ideias
filosofia. Só que nesse período eles não tinham só uma base filosófica, então o que eles fizeram? Vamos buscar lá na antiga Grécia, né? O pessoal pensava, como eles pensavam e a forma. Quando é que chegaram a lógica, dada muito por Platão, Sócrates também foi um dos grandes fundamentou, né, esse período como ideia. Só que acontece, era que época de 1400, então, muitos pensavam, não tinha, mas tinha capitalismo já, é uma época dominada pelo feudalismo, onde tinham os donos das terras, né, então ali começou a surgir um capitalismo crescente, as ideias de capital de produto, venda, compra, né, como era 1400, não estava se expandindo, estava se redescobrindo o mundo. Tanto é que foi nesse período que se descobriram novas rotas marítimas, como o Brasil, tinha o caminho das Índias. Então, foi um crescente. No 400, já se desvirtuou da Itália, porque como foi lá que surgiu, então a Itália ainda era meio que a antiga base, porque era Roma e tal. Então, assim, com as novas rotas marítimas, começou a ir para a França, começou a ir para a própria Itália em si, para a Inglaterra. Então ali, o 400 foi o período que realmente mais se expandiu as ideias na Europa, né? E no caso, a igreja entrou em choque com a ciência e a arte, foi nesse período que as ideias eram mais liberais, se podia mais. Tanto é que Michelangelo pintou aquela obra na Capela Sistina, onde se fazia uma prelusão com as passagens da Bíblia, onde tinham corpos nus. Naquele tempo, é complicado, né? O papado permitir isso, mas permitiu. E para fechar esse período, teve o Quincêncio, né? Que como se fosse uma fechada sobre essas liberdades. E nesse período, o que foi marcado? Foi marcado mais pela arte. Aqui. Começou no finalzinho do século XVI, né? E onde se viu que aí o que acontece? A arte ali realmente era como se fosse a base, né? Para ter as ideias. E o que acontece? Surgiu dos protestantes. Como já tinha entrado em choque no 300, surgiu o movimento protestante, seriamente contra a igreja. O que eles faziam? Eles simplesmente desvirtuavam as imagens, eles eram contra as imagens na adoração, eles usavam a arte como forma de protesto contra a igreja, né? Não só isso, como também a própria força. E a igreja não se derrubou, falou, vou usar também. Então o que ela começou a fazer? Começou a restringir. Você quer fazer uma obra sobre Moisés? Então você vai fazer somente isso. Começou a restringir ali os artistas, né? Foi, como já tinha falado aquele período das ideias, surgiu, teve o seu auge, depois foi diminuindo, mas não diminuiu total. Isso foi o que marcou realmente o 50. É um período que realmente, esse renascentista, o período do renascimento, ele realmente dá um curso de pelo menos uns 2-3 semestres, pelo que eu estava vendo, que tem muita coisa. Se fosse abrangente de cada país, o que se envolveu, a economia de cada país como estava, o período histórico que era do descobrimento ali, os Estados Unidos sendo descobridos pelas novas rotas, a Inglaterra, o Brasil, o próprio si, os caminhos da Índia, o período napoleônico, né, que veio posteriormente, né, as ideias assim, realmente foi um período. Então, exatamente isso. E para finalizar, e para finalizar esse período, a igreja, como sempre, né, influenciando na política, agora mais da parte da arte mesmo, né? E não vou entrar em cada tempo, porque tem as grandes pessoas como Thomas More, como Maquiavel, né? Do grupo, bem da arte contemporânea também, que faz no nosso período assim, surgiu lá também. Para finalizar, a igreja começou a restringir isso, né? E exatamente foi. Muitos criticam esse período, mas de qualquer forma, sem ele a gente não teria nem base para poder ter ideias, né? A gente estaria vivendo aqui assim, a sobre da igreja, né? Como se diz, para terminar, porque cada um vai aprender o que é errado e o que não é errado. Foi acho que uma das coisas mais importantes da história. Só uma observação sobre o período fodão do Alan, a gente esqueceu, né,
no momento que falar de um período super importante que é a Alta Renascença, que foi o período, como vocês podem perceber, eu não sei, que todo o período 400 e 500 foi sobre a arte. A arte teve todo vamos dizer assim, um foco especial. Então, isso engloba a Alta Renascença, que seria esse período onde é que a arte ganhou muito mais força dos períodos anteriores, que era o 400 e o que o Alan falou, certo? Então, nessa Alta Renascença, que é logo depois desses dois períodos, a arte, inclusive, assim, focando mais a pintura e a escultura, onde ganharam muito mais brilho, certo? E esse período Alta Renascença foi bem no final do 400 e nas primeiras décadas do período que o Alan falou. E teve como ele falou, teve grandes artes como Michelangelo pintou David, Rafael fez a escultura de Madonna Cooper e Leonardo da Vinci fez as Velhas Virgens das Rochas.